No decorrer da quarta e da quinta sessão ordinária de 2022, a Câmara Municipal de Matão tratou de diversos assuntos importantes e relevantes para a sociedade matonense. Acompanhe agora alguns momentos e assuntos que foram tratados nas duas sessões. Fiquei observando lá o movimento de veículos na rua de frente da creche da Nova Cidade e a reclamação dos pais e também dos professores daquela creche. Eles estão pedindo que se faça lá uma lombofaixa e também uma grade na creche para a segurança das crianças. Ali está, a velocidade dos veículos é muito alta e eles estão pedindo que faça isso antes que aconteça um acidente grave, porque vai acontecer, se deixar dessa forma. Então seria uma lombofaixa, o mineiro sabe bem como é que funciona, tipo aquela que tem ali em Bueno de Andrade, que o carro tem que chegar, parar e atravessar. E também eu observei que nas creches antigas da nossa cidade, nós temos ainda espaços para que se faça salas novas. Por que fazer salas novas? Nós estamos com muita falta de vaga para criança nas creches, mas muita mesmo. Eu estive nessas creches e não tem vaga. Tem muita mãe parando de trabalhar porque não tem onde deixar o filho. Então eu gostaria que vocês levassem isso ao prefeito para ver se pega essas creches onde possa fazer ampliação, que faça ampliação para que a gente coloque essas crianças nas creches, para que as mães possam trabalhar. E também não só vagas das creches, está faltando também funcionários. Diretoras e funcionários das creches não estão aguentando mais da carga que eles estão carregando nessas creches aí, não estão aguentando. Então tem diretora que já está pedindo para sair, para você ter noção, porque não está aguentando. Uma parte. Pois não. Parabéns. E eu, uma época, quando eu dava aula do ProERD ainda, que eu peguei a escola do Manzini para dar aula, uma delas. E aí, a escola do Manzini estava em reforma. Bom, então não tinha lugar ali. Eles colocaram as crianças todas ali na escola Buscardi. Entendeu? Então lugar tem. Lugar tem, igual você está falando. Algumas delas têm ainda espaço para aumentar. Então olha é só aí, fazer alteração, é só aumentar ali. Não é muito caro, mas dá para aumentar. E também a contratação de profissionais, né? Porque não adianta contratar, deixar entrar mais criança e não contratar profissional. Exatamente, e criança nasce, né, Robinho? Porque o que me causa estranheza, e talvez a outros vereadores, que a empresa ela está com todos os funcionários que foi contratado no contrato original para prestar o serviço. Não sei se tem caminhões, trator, o que comporta esse contrato. E essas informações que nós queremos, porque ali a cidade ela realmente está bagunçada. O mato realmente cresce muito. Então, tem alguns lugares que, assim, está difícil da população transitar. E são áreas que teriam que ter prioridade. Uma academia ao ar livre, por exemplo, tem que ter prioridade. Essa limpeza ao redor, ela tem que ter prioridade. Como o nobre vereador comentou, o mato vai crescer. Só que, assim, o que nos causa estranheza é por que essa empresa, e aí eu tenho conhecimento de causa para falar, por que ela não foi penalizada? Por que ela não foi notificada ainda? Se ela não está dando conta do trabalho que ela está sendo paga para realizar, o porquê que ela não foi notificada? A quem interessa que a empresa não seja notificada? Então, esse é o meu questionamento. Para ir mais a fundo nesse tema, eu preciso das informações. Então, eu quero que a empresa ela repasse as informações à prefeitura, se a prefeitura não tiver, e que repasse essa casa. Eu falei com o responsável da poda de árvores, que eu passei esses dias, podas e recolhimento, né, o Robinho? Aquele dia eles estavam em dois e mais um só. Isso, mais funcionário do município ou da sede? Da terceira.
Da Então, terceira. é essa comparação que eu quero Caminhão da fazer. terceira diz que vive quebrado. Eu ainda disse assim, precisa ser reposto imediatamente. Mas assim, o que eu entendi ali é que foi dito para mim, funcionário com Covid, funcionário não sei com o que, afasta um, volta o outro. O que alguém aqui falou sobre contratação, acho que foi o China, está precisando fazer contratação, China. Não só na creche, mas para zeladoria inteira do município. Mas nós tínhamos um problema sério aqui na antiga Precisa gestão, ter contratação. Ana. E qual que era esse problema? Era funcionário que era contratado para compor o grupo de Matão, como estava sendo atrasado o pagamento, funcionários se deslocando para outras cidades. Não pode. Para cumprir funções em Não outra pode. cidade. Isso que nós precisamos saber. Então, nós precisamos ter saber essa o informação. número de funcionários que nós temos dentro de Matão. Exatamente isso. É Eu isso só que quero a gente que, quer. só quero que seja respondido. Quantos caminhões a empresa tem que disponibilizar? Quantos tratores na roçagem ela tem que disponibilizar? Quantos homens com máquina manual tem que disponibilizar? Isso Nós tem que precisamos ter essas constar informações. no memorial descritivo, né? Sim, mas aí é simples, vereador Jonas. Com essas informações na mão, nós vamos pedir o processo capa a capa para a prefeitura e vamos fazer essa comparação. Sem isso, é impossível. E não adianta o vereador falar aqui para mim, eu e os demais 10 vereadores, que é possível fiscalizar, que é uma mentira. Então, nós não conseguimos fiscalizar se nós não tivermos essas informações. É impossível. Então, Sim. deixar muito claro à população isso. É impossível fazer fiscalização se o trabalho está sendo corretamente executado ou não, sem as informações. Algumas pessoas ficaram um tanto revoltadas porque a empresa que ganhou a primeira vez era de Matão, e nós torcíamos que desse certo, até por ser de Matão, e nós tínhamos um projeto já do prefeito Adalto para que contemplasse as empresas de nossa cidade. Porém, a empresa que ganhou a princípio não conseguiu atender a expectativa da licitação, e aí foi chamada a segunda empresa, que no entender é uma boa empresa, uma empresa idônea, e que já está prestando um bom serviço aí para a merenda da nossa população. Uma que os donos de restaurantes, eles ganharam aqui, Matão fornecia, o pessoal do horto fornecia verduras, por isso o motivo real do meu requerimento, saber onde que o Tribunal de Contas, ou o Tribunal, ou o Ministério Público, apontou a ilegalidade, que se não pode ser consertado também para um futuro próximo, para que seja feito como no início foi feito através dos nossos pequenos donos de restaurantes que estavam fazendo. Então pode ser que volte, né? Não, Porque... a gente fez o requerimento para ver o que mudou, que foi o que o Paulo falou. Por que mudou? O que mudou, e passar também, né, Paulo, para quem vem nos perguntar, porque eu vejo que o Carmo também, alguém já foi atrás de você, né, Carmo? Várias pessoas me perguntaram por que antes estava pegando a mão de obra dos restaurantes aqui, e o dinheiro ficando aqui para Matão mesmo. E aí, de repente, cancelaram tudo e contrataram uma empresa lá em São Paulo, né? No início da noite desta segunda-feira, antes do início da sessão, ocorreu na Câmara Municipal de Matão uma apresentação da comunidade católica sobre a campanha da Fraternidade de 2022, Fraternidade e Educação. Acompanhe alguns trechos da apresentação. Hoje venho falar sobre um tema que é abordado pela Igreja Católica, mas que diz respeito a todos nós, sobre fraternidade e educação. Durante esse tema da pandemia, nós percebemos que todos nós, mais do que nunca, estamos conectados. Nós fazemos parte de um único globo, de uma única história, e também podemos contribuir, fazer a nossa parte nesse momento. Por isso, hoje o tema é Fraternidade e Educação, e o lema é Fala com sabedoria e ensina com amor. A título de introdução, a campanha da fraternidade aqui no Brasil, que é algo próprio nosso, de nós brasileiros, ela trata de temas sociais, de um desdobramento da fé que transforma a realidade.
não é apenas uma questão teológica, mas é uma questão existencial. Por isso, no final da década de 60, com temas de emergência, a campanha da fraternidade, que parte de 3 padres, lá no nordeste do país, depois é estendida para todo o território nacional. E hoje nós temos esse tema muito importante que fala sobre educação, que diz respeito ao poder público, ao poder executivo, legislativo e a todos nós como educadores e membros da humanidade, de uma única humanidade. Importante nesse momento uma discussão dessas, padre, porque a gente vive momentos, né, tão complicado, né? A gente veja nos dias de hoje gente matando gente, guerra por causa de poder, matam criança, matam idoso, matam mulheres, matam homens, por uma razão impressionante, né, que não leva a nada. Se caso tivesse a união, acho que há consenso no mundo, né, que isso seria muito melhor do que o que acontece. Isso que vocês estão fazendo aqui, a gente é muito gratificante para nós, né, ver que tem gente pregando, né, a igualdade, pregando amor, pregando união, a paz. E isso, com certeza, nós temos muito a ganhar com isso, né, a nossa cidade, a nossa população e vocês das igrejas. A gente deve a vocês por essa iniciativa. Breves palavras, gostaria de parabenizar novamente ao Padre Jorge pela iniciativa da campanha Fraternidade e Educação. Fraternidade que se faz tão necessária para que haja uma convivência saudável, né, e agradável. E a educação, algo totalmente necessário para o desenvolvimento de uma pessoa, de uma cidade, de um estado e também de uma nação. Então, achei perfeito, fraternidade e educação. E representando aqui a comunidade evangélica, padre, me coloco à disposição para ouvir ainda mais sobre a campanha e para contribuir com o bom funcionamento da mesma, acreditando que os meus colegas pastores vão partilhar da mesma posição e da mesma opinião que a minha. A igreja está aqui para servir a comunidade matonense, para servir a nossa cidade, e são essas as minhas palavras. Que Deus abençoe a todos, mais uma vez, que Deus abençoe por essa atitude tão nobre, padre. Muito obrigado. Ensinar começa desde lá da nossa casa, começa pelos pais, passa pela igreja, porque o pai e a mãe já levam a criança na igreja para fazer a apresentação, seja ela católica ou evangélica, isso é da família brasileira fazer. E depois nós vamos para a escola, creche, escola. Então, os ensinamentos, eles não param nunca. Você pode se formar, você pode fazer mestrado, doutorado, mas você está sempre buscando o conhecimento. Então, ninguém é tão ruim que não possa ensinar. E pior ainda, ninguém é tão ruim que não possa aprender. E o mais interessante é a gente aprender com os erros. Porque não existe uma coisa para nos ensinar mais na vida, no dia a dia, do que aprender com os nossos próprios erros. Quando a gente erra, a gente vai estar aprendendo, a gente vai melhorar.